Muito bem, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Google Analytics. Para você que está no YouTube me acompanhando, o link está aqui na descrição para você poder fazer o meu curso completo, para você não perder nada do que eu estou falando aqui, para você entender o contexto de tudo que será apresentado nesse vídeo. E você que é meu aluno, bem-vindo a mais uma aula. Como prometido, na aula anterior nós falamos que iríamos discutir um pouco mais sobre essas aquisições, fontes de aquisição de tráfego que ocorrem quando você tem um site. E elas são diferentes dependendo de site para site. Para cada site existe uma composição diferente desse agrupamento padrão de fontes de tráfego. Então o Google, ele, com base na tecnologia, o Google consegue detectar e vai agrupando de forma padrão essas fontes para a gente poder estar trabalhando depois, tá? Então existem algumas coisas aqui que a gente tem que observar, como por exemplo, alguns dados. Vamos começar por ordem de grandeza, colocando aqui como um número de sessões por... Vamos colocar aqui número de sessões, colocar aqui, ó, número de sessões com base em fonte de tráfego, da maior para o menor. Então, minha primeira fonte de tráfego, de acordo com o agrupamento padrão aqui do Google, é uma fonte de tráfego chamada Unassigned. Essa aqui, Unassigned, significa que existe tráfego chegando para dentro do site, mas que não está configurado corretamente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. As pessoas estão chegando para dentro do site, mas as pessoas elas estão gerando a informação, mas essa informação ela não foi configurada corretamente. Então esse é o primeiro ponto, e eu vou explicar lá na frente depois como é que a gente vê isso, tá? Então esse unassigned tem como a gente corrigir. Beleza? Eu tenho unassigned aqui, foram 963 sessões para a gente nos últimos 30 dias, quase 1000 sessões unassigned, ou não assinadas, não configuradas, vamos dizer assim. Aqui eu tenho também unassigned, foram 28 sessões. Né? Para quem não sabe o que é uma sessão, toda vez que alguém acessa um site, então vamos lá, todo mundo acessou aqui um site, vamos colocar aqui, Jornada Digital, entrou aqui no nosso site de plataforma de curso. Toda vez que alguém entra aqui, uma sessão é aberta no Analytics, beleza? Então, se eu entrar aqui, se eu for lá no meu relatório de tempo real, vai aparecer que tem uma pessoa no meu site nesse exato momento. Se eu vim aqui, ó, inclusive já temos uma aula também, já um módulo só explicando sobre esse relatório aqui de tempo real. Mas se eu vim aqui em inicial, vai aparecer aqui relatórios, e aqui em relatórios eu tenho um relatório de tempo real. Então eu venho aqui, visualização de página, e uma das primeiras coisas que aparecem aqui quando essa página é carregada são as sessões. Esses erros aqui eu já expliquei também porque que acontece. Às vezes você tem que atualizar a página aqui, porque eu estou trabalhando no mesmo browser com duas contas diferentes, mas olha lá. Então nesse momento tem 3 pessoas acessando o meu site, e uma das coisas que aparece primeiro aqui são as sessões. O que é uma sessão então? Aqui a gente consegue ver a sessão aberta, nome do evento, usuário ativo, usuário, visualização de página, últimos usuários ativos, tempo real da página, sessão aparece aqui, ó, visualização, título de página, nome, all users, deixa eu procurar por aqui, sections ou sessões, não está aparecendo, era para estar aparecendo em algum lugar aqui. Talvez o Analytics esteja passando por alguma mudança, mas uma das coisas que aparece aqui são sessões. Mas enfim, o que são sessões então? Imagine que a pessoa ela chega no seu site e essa pessoa ela fique aqui 30 minutos trabalhando aqui no seu site, olhando, verificando. Isso é uma sessão. Então uma sessão, em média, por padrão dentro do Analytics, demora 30 minutos. O que acontece depois desses 30 minutos? É aberta uma segunda sessão. Então vamos supor, aqui no meu curso, por exemplo, existem pessoas que ficam no meu site até mais de 1 hora. A gente viu isso, né? Pessoas que ficam mais de 1 hora. Então se eu pegar aqui 30 minutos e 1 hora, eu posso bater 2 sessões, então, pelo mesmo usuário, na mesma ação que ele fez de acesso. Então a pessoa acessou o meu site, ficou dentro dele por 1 hora, são 2 sessões contadas. Isso dentro desse padrão aqui do Analytics, que fica, o padrão Analytics é 30 minutos, tá? Então beleza, então a gente já entendeu o que é uma sessão agora, e a gente fez a primeira análise da nossa fonte de tráfego aqui, que foi a parte de agrupamento padrão, que a gente está analisando, e a gente teve aqui o primeiro elemento que a gente está analisando, que é esse
unassigned, que está aparecendo aqui com base nessas sessões. Então, aqui deu para entender? Toda vez que aparecer um unassigned aqui para você, tem um sinal de alerta piscando aqui. Isso, esse sinal de alerta está dizendo o seguinte, que você precisa verificar por que não está assinado algum tráfego que está vindo para você. Isso aqui tem como corrigir e a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, para essa aula, para falar sobre unassigned, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou dessa aula, já dá aquele like, se você está no YouTube. Se você é meu aluno, te vejo na próxima sessão. A gente continua naquela lista que você acabou de ver. A gente vai falar um por um o que é cada um daquela, o que são aquelas fontes de tráfego ali, como explico cada uma delas, tá bom? Então, na próxima aula a gente se vê lá. Até mais.